tem algo para nos ensinar nesta noite. Eu sei que nós já fomos grandemente abençoados, já percebemos que o Espírito de Deus está aqui. O Senhor já fez grandes coisas neste lugar. Eu creio pela fé que hoje famílias começaram a ser restauradas, pessoas foram curadas, e que grandes coisas irão acontecer. Mas agora o Senhor quer falar conosco. Quem quer ouvir a voz de Deus? Feche seus olhos. Pai amado, aqui está a tua igreja. E agora nós queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, Pai. Senhor, que não seja apenas mais um culto. Ó Senhor, nós te louvamos porque aqui não tem acontecido de ser mais um culto. Todos os domingos o Senhor tem marcado a nossa vida, e que hoje não seja diferente. Traga toda a mente cativa a este lugar. Senhor, que toda preocupação, Senhor, que toda, Senhor amado, distração, ó Senhor, siga, Senhor amado, em nome de Jesus, repreendido agora. Que o teu Espírito Santo nos ajude, traga revelação ao nosso espírito da tua palavra, e que nós possamos sair daqui edificados, que nós possamos sair daqui, Senhor amado, ó Senhor amado, instruídos, ensinados pela tua palavra, em o nome de Jesus. Usa a minha vida, apesar de toda a minha limitação, capacita-me nesta hora, Senhor, em o nome de Jesus, Pai, para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Amém, igreja. Glória a Deus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Estamos muito felizes, extasiados com aquilo que Deus tem feito em nossas vidas nesses dias. E a palavra que Deus colocou no meu coração hoje é uma palavra de ensinamento para a igreja. Hoje é um dia especial, dia de ceia, dia que o Senhor preparou para juntos cearmos. E há um texto na palavra de Deus, lá em Oséias 4:6, que diz que o povo de Deus sofre porque falta de conhecimento. Então nós precisamos conhecer a palavra. Quando nós não conhecemos a palavra, nós não entendemos o que o Senhor tem para nós. E nós estamos em meio a uma data muito importante no nosso calendário, né? Feriado. Quantos gostam de feriado? Aí dá um glória a Deus. Aleluia. Temos 3 feriados seguidos, né? Terminamos um, sexta-feira temos outro, e na outra segunda temos outro. Aleluia. E aí tem gente que não se conforma, acha pouco, né? Estava conversando com um amigo do serviço e falou: nem para um desses cai na quinta. 3 feriados seguidos, ainda quer que um cai na quinta. Mas glórias a Deus pelos feriados. E o feriado dessa semana que nós estamos vivendo, terminando hoje, é o feriado da Páscoa. E o tema da palavra de hoje é: devemos comemorar a Páscoa? O que você acha? Pergunta para o seu irmão aí do celular: irmão, nós devemos comemorar a Páscoa? Vamos lá. Gostei da resposta de vocês. Não sei se vocês vão gostar da minha resposta. Qual é a primeira palavra que vem na nossa mente quando nós pensamos em Páscoa? A morte e a ressurreição de Jesus. E para o mundo? Hoje eu estava assistindo chocolate, né? Eu ganhei coelho e chocolate. Eu estava tentando descansar hoje à tarde, algo quase impossível com crianças pequenas. E aí a TV estava ligada, estava passando a Fórmula 1, e aí o Galvão Bueno estava narrando, e hoje que é um feriado muito importante. Aí eu falei: vai falar alguma coisa, mas ele não sabia nem falar e não falou nada. E a gente tem que voltar a pensar em coisas boas. Eu falei: meu Deus do céu, só Jesus. Mas nós vamos olhar para a Páscoa que nós vivemos hoje. Ela é, na verdade, podemos dizer assim, uma colcha de retalho. Quem aqui já teve uma colcha de retalho? Tem. Eu estava pensando hoje, minha avó, quando eu era pequena, ela tinha uma coxa, eu adorava ela. Uma coxinha de retalho. Tinha uma parte de cada tecido. Isso é coisa nossa mesmo, da periferia, né? Nós gostamos dessas coisas. E por que nós podemos dizer que a Páscoa que nós vivemos hoje é uma coxa de retalho? Porque ela está cheia de tradição de um monte de tempo, de época, de locais. E eu queria falar um pouco sobre isso com vocês. É claro que surgem muitas dúvidas quando falamos da Páscoa. Se você perguntar para alguém que não é cristão, a pessoa vai falar que a Páscoa é o dia de comemorar e comprar ovo e dar presente. E talvez algum que
que seja católico, que conheça um pouco, vai falar que a gente comemora o dia que Jesus ressuscitou, que na sexta-feira santa Jesus morreu. Mas eu queria primeiro deixar algumas questões para nós aqui, para que nós possamos pensar. Qual é a origem dos símbolos e tradições da época da Páscoa? Quais são os símbolos de hoje da Páscoa? Um coelho e um ovo de chocolate. Uma outra pergunta: existe relação entre esses símbolos e a Bíblia? Outra pergunta: de onde realmente surgiu a Páscoa e qual o seu significado? O cristianismo bíblico recomenda a celebração da Páscoa? Existe alguma celebração cristã que guarda algum paralelo com a Páscoa dos judeus? Já pensou se alguém te pergunta tudo isso? Qual seria a sua resposta? Então, são perguntas muito importantes para nós, e eu queria falar um pouco sobre isso. Primeiro, sobre os símbolos. Nós precisamos entender os símbolos da festa da Páscoa. Como nós dissemos, existem dois símbolos hoje que são, vamos dizer assim, fundamentais, entre aspas, na Páscoa que é comemorada, que é o ovo e o coelho. Da onde que veio isso? Isso começou lá na Idade Média. Na primavera, os antigos pagãos da Europa, eles adoravam uma deusa chamada Ostera, ou eles chamavam ela de Ostera ou Ostara. Ostera ou Ostara era a deusa da primavera. Essa deusa é representada, eu procurei na internet lá no Google, e aí quando você coloca Deus Ostera ou Deus Ostara, aparece uma mulher com um ovo na mão, pintando um ovo, e um coelho ao redor dela. Esse é o símbolo dessa deusa, por isso do ovo e do coelho. Então, ela é representada segurando o ovo. E qual é o símbolo do coelho? Alguém sabe qual é o símbolo do coelho? O que simboliza? O que significa um coelho? Reprodução, fertilidade. O coelho ele dá muitos filhos, né? Muitos coelhinhos. Quando ele dá cria, são muitos. Então o coelho representa a fertilidade. Então na primavera, os antigos povos pagãos da Europa homenageavam essa deusa, chamada Ostera. E como eu disse na foto, ela aparece descalça, com o coelho pulando ao redor dela, e ela está pintando um ovo. Em alguns ela está apenas segurando um ovo. Então, esse é um dos símbolos dos significados do ovo e do coelho. Esses antigos povos pagãos comemoravam a chegada da primavera decorando os ovos. Segundo suas crenças, essa festa havia sido nomeada pelo deus saxão da fertilidade, o Eostre. E o coelho, ele está representando um deus pagão chamado Eostre. Então, preste atenção nisso, isso é muito sério. Por trás daquele coelhinho bonitinho existe um deus, um ídolo, chamado Eostre. A Páscoa do coelho e dos ovos foi adaptada e renomeada do feriado pagão do festival de Ostara, e ela foi mudada, e aí foi cristianizada, e os símbolos pagãos foram transformados. Olha só, o ovo passou a representar a ressurreição. Tudo a ver, né? Um ovo com a ressurreição. E o coelho, a fertilidade do evangelho. Esse é um símbolo do ovo. É isso que eles dizem que tem a ver com a Páscoa, que não tem nada a ver. Então hoje nós estamos entendendo um pouco o que significa o ovo e o coelho. Essa cristianização ocorreu durante o concílio de Nicéia, em 325 d.C., como sendo o primeiro domingo após a primeira lua cheia, que ocorre no início da primavera, adotado como sendo o dia 21 de março. Então, e o ovo? Vamos falar um pouco sobre o ovo. Os celtas, gregos, egípcios, fenícios, chineses e muitas outras civilizações acreditavam que o mundo havia nascido de um ovo. Na maioria das tradições, este ovo cósmico aparece depois de um período de caos. Na Índia, por exemplo, acredita-se que uma gansa, ela de nome Hansa é um espírito considerado o sopro divino. Ela chocou um ovo na superfície das águas e daí dividiu em duas partes. A gema é a terra e a clara são as águas. O mito do ovo cósmico aparece também nas tradições chinesas, antes do surgimento do mundo, quando tudo ainda era um caos. Um ovo semelhante ao de galinha se abriu e de seus elementos pesados surgiu a terra, e de sua parte leve e pura nasceu o céu. Para os celtas, o ovo cósmico é assimilado a um ovo de serpente.
Para eles, o ovo contém representação do universo. A gema representa o globo terrestre e a clara o firmamento e a atmosfera. E a casca equivale à esfera celeste e aos astros. Fique em paz, não vai ser perguntado nada disso na célula, tá? Fica tranquilo, é só informação para nós, para que nós possamos entender um pouco dessas coisas. E o ovo de Páscoa, o de chocolate, que não tem nada a ver com o ovo da gança, nem com o de pato. Esses ovos antigamente, antes de surgir o ovo de chocolate, as pessoas presenteavam as pessoas com ovos. Então a pessoa pintava um ovo de galinha e dava, pintava um ovo de avestruz grandão e dava. Esses eram os presentes que eram trocados, mas por trás de tudo isso havia uma grande idolatria. O modelo de ovo de Páscoa apareceu por volta de 1828, o ovo de chocolate, quando a indústria de chocolate começou a desenvolver-se. Ovos gigantescos, super decorados, era a moda das décadas de 1920 e 1930. Coelhos e ovos de chocolate fazem parte de uma mistura de símbolos pagãos que não tem qualquer relação com a Páscoa descrita na Bíblia. Essas tradições foram importadas das festas em homenagem à deusa da fertilidade, chamada... Como era o nome da deusa? Ostera, incorporados ao cristianismo na Idade Média. E hoje, nós vemos o ovo e o chocolate, na verdade, ninguém nem liga para esse negócio de Deus ou do que foi, né? O que as pessoas querem ganhar? Dinheiro. Isso gera comércio, isso gera renda, isso gera um monte de coisa, e nós acabamos nos envolvendo com tudo isso. E eu não quero dizer para você que é pecado você comprar um ovo de chocolate. Agora, eu acho muito sério, e tenho corrigido algumas pessoas essa semana, que falam que é o ovo de Páscoa, porque não tem nada a ver com a Páscoa. E agora, e a Páscoa? Qual é a origem e o verdadeiro significado da Páscoa? Para nós falarmos sobre a Páscoa, primeiro nós precisamos saber o que significa essa palavra. Essa palavra é uma palavra hebraica. Significa, o significado ou o nome original de Páscoa é Pessah. P-E-S-S-A-H. Falei, Pessah. Ela vem de um verbo, significa passar por cima, ou no sentido de poupar. Não é passar por cima de você atropelar alguém, não, no sentido de passar por cima é de poupar a vida. A Páscoa tem a sua origem aonde? Na história do povo de Israel. O que aconteceu na Páscoa do povo de Israel? Deus havia prometido libertar o povo. O povo de Israel estava cativo lá no Egito fazia 400 anos. E o Senhor falou, eu vou libertar o meu povo. Levantou Moisés. Nós temos falado um pouco sobre essas coisas. E aí o que aconteceu? Deus já tinha enviado 9 pragas. E Faraó estava com o seu coração endurecido. Deus endureceu o coração de Faraó. E a palavra de Deus diz o quê? Deus falou, eu vou mandar a última praga. Qual era a praga? A praga dos primogênitos. O anjo da morte viria e mataria todos os primogênitos. Mas Deus falou, eu vou livrar os primogênitos do povo judeu. Mas para que haja o livramento do povo, vocês vão ter que fazer algo. Então, abra sua Bíblia lá em Êxodo 12, do 1 ao 13. Vamos ver como que aconteceu esse fato. Glória a Deus. Glória a Deus. Êxodo 12, do 1 ao 13. O texto diz assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Esse deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 13º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, ou um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guarde-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nos quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar.
Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Repita comigo. Esta é a Páscoa do Senhor. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo, ou seja, para sempre. Interessante que aqui, essa passagem aqui nos dá uma direção e nos explica algo claro. O povo judeu, essa festa da Páscoa aqui, para quem Deus estava falando? Para os judeus. Tem algum judeu aqui? Alguém é descendente judeu aqui? Não? Olha Deus. Então você está livre de comemorar essa Páscoa aqui. Porque essa Páscoa aqui, Deus disse que era para o povo judeu comemorar. Porque eles foram livres da morte, do anjo da morte. E nós precisamos entender o que a palavra de Deus nos ensina. Porque senão nós às vezes falamos e participamos de coisas e falamos coisas que não está na Bíblia. Deus não disse em nenhum momento que era para nós fazermos isso. Senão, até hoje era para a gente fazer o quê? Comprar um cordeiro, cortar ele, comer na nossa casa. Os judeus comemoram isso até hoje. Eles não comemoram, para eles a Páscoa não tem nada a ver com a ressurreição de Jesus Cristo. O que eles comemoram é o livramento, o grande livramento que Deus deu para os antepassados dele, quando eles foram antecedendo a libertação do Egito. Eles comemoram essa Páscoa. Estava ouvindo um judeu falar outro dia. Primeiro porque eles não acreditam que Jesus veio, a maioria deles. Salvador ainda não veio, o Messias. Infelizmente eles não creem nisso. Eles não comemoram a ressurreição de Jesus Cristo. Eles comemoram essa Páscoa. Eles foram orientados por Deus. Eles sacrificaram um cordeiro, prepararam uma refeição com pão sem fermento e ervas amargas, molharam o forramento das portas com o sangue do cordeiro, as portas pintadas com sangue eram o quê? Era como se fosse uma senha. Onde tivesse pintado, o anjo da morte não passaria. A Páscoa é uma festa registrada na Bíblia, mas é uma festa dos judeus. A Páscoa não é uma festa cristã. Fala para o irmão do seu lado, irmão, a Páscoa não é uma festa cristã. Eu falo, tem certeza, pastor? Certeza, irmão, é o que a palavra diz, não é? A Bíblia, em nenhum lugar da Bíblia nós vamos ver falando para a gente comemorar a Páscoa. Isso é muito sério. Ainda hoje, como eu disse, os judeus comemoram. A Páscoa é registrada na Bíblia, mas não é uma festa cristã. A Bíblia nos ensina a amar as nações, amar principalmente a nação de Israel, que é uma nação escolhida pelo Senhor, assim como todas as outras nações, mas não festejar as suas festas. É uma festa deles. Muitos cristãos, por ignorância, comemoram essa festa misturada com ovos, chocolates, comidas. Aí você compra o peixe, um bacalhau. Aí você fala, não, estou comemorando a Páscoa, tem que comer um peixe. Inclusive tem uns irmãos aí que comeram um bacalhau sexta-feira, não deixaram nem um pedaço para mim. Vai ter bola, hein, irmãos? Irmãos, nós não estamos comemorando a Páscoa, porque ou você comemora direito ou você não comemora. Você podia ir na casa de um judeu e comemorar com ele. Porque a Páscoa que a Bíblia nos ensina, ela é o quê? Ela é a comemoração do livramento que o Senhor deu para aquele povo. A Bíblia, quando nós vamos para a palavra, nós entendemos que tudo que a Bíblia descreve no Antigo Testamento é o quê? É a sombra daquilo que havia de vir. E aí quando nós vamos lá para 1 Coríntios, o irmão ali vai projetar para a gente lá em 1 Coríntios 7, nós vamos ver que Paulo, com toda a sabedoria que Deus deu para ele fala que Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Olha só o que diz lá: livre-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebramos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade.
O apóstolo Paulo, que conhecia a cultura e as tradições judaicas, chama Cristo de quê? Do Cordeiro Pascual. Por quê? Porque ele morreu. O sangue dele foi vertido na cruz por nós. E ao fazer isso, o que ele faz? Ele tem que explicar que assim como no Egito, o sacrifício de um cordeiro era a senha para os primogênitos serem poupados, hoje, a morte de Jesus é a senha para que nós possamos ser poupados de toda a punição dos nossos pecados. Só que Paulo não diz aqui que é para a gente comemorar como eles comemoravam. E quando nós vamos, nós podemos entender que Deus, Ele nos ensina um pouco sobre como tem relação o que aconteceu com o povo judeu com aquilo que Jesus fez por nós. Quando nós lemos lá em Êxodo 12:5, diz que o cordeiro não poderia ter defeitos. E aí quando nós vamos lá para 1 Pedro 1,19 diz: mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito. Jesus viveu uma vida sem pecado. Lá em Êxodo 12:4 que nós lemos, diz que nenhum osso do cordeiro deveria ser quebrado. Lá em João 19:36 diz: essas coisas aconteceram para que se cumprisse a escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado. O cordeiro deveria ser sacrificado, nós lemos isso lá em Êxodo 12:6. Lá em João 12:24-27 diz assim: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, o meu Pai o honrará. Agora o meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora. Eu vim exatamente para isto e para esta hora. Jesus foi sacrificado, assim como o cordeiro. O sangue do cordeiro deveria ser aplicado à porta, e Jesus derramou o seu sangue pela minha e pela sua vida. João Batista, quando viu Jesus se aproximando, o que ele disse? Alguém lembra? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, se nós quisermos fazer alguma referência com a Páscoa comemorada pelos judeus, com essa festa que é maravilhosa para eles, precisamos dizer como Paulo, que Cristo é a nossa Páscoa. A nossa Páscoa não tem a ver com o que aconteceu com o povo judeu, não tem a ver com ovos e nem com coelhos. A nossa Páscoa tem a ver com Cristo. Ele foi quem poupou a nossa vida da morte eterna. No Egito, para que os primogênitos fossem poupados, deveriam pintar a porta com sangue. Hoje, para que nós possamos ser poupados da justiça e da ira de Deus, nós precisamos declarar a nossa confiança no sangue de Jesus. Ninguém é poupado da morte eterna hoje se não confiar no sangue de Jesus vertido na cruz. Nós precisamos confiar. Cristãos não comemoram a Páscoa. Os servos de Jesus não receberam dele essa orientação. Vocês viram na Bíblia? Você já leu Jesus falando, não, nós precisamos comemorar a Páscoa, os discípulos. Jesus viveu 3 anos com ele. Em nenhum momento Jesus para e ensina a eles e deixa isso como instrução. Qual é a instrução que Jesus nos deixa? Qual é a comemoração? O que nós devemos comemorar? A Santa Ceia do Senhor. O Senhor nos deu essa direção. A Páscoa era celebrada para lembrar que Deus havia poupado os primogênitos. A ceia para lembrar a morte e ressurreição de Cristo, a razão de havermos sido poupados. Quando nós celebramos a Santa Ceia do Senhor, essa é a comemoração da nossa Páscoa. Jesus ressuscitou por nós. Então nós precisamos entender que a Páscoa dos judeus, que foi um livramento precioso para eles, não é a Páscoa que nós devemos comemorar. Porque nós não fomos livres da praga dos primogênitos. Nós fomos livres de uma condenação eterna. Aquilo para eles foi algo passageiro. Foi os primogênitos daquela época. O que Jesus fez por nós é algo que livra toda a humanidade. É algo eterno. Quem pode participar dessa comemoração maravilhosa do Senhor? Todos que creem nele, todos que entregaram a sua vida para ele. Não é algo exclusivo para um povo. Jesus morreu para toda a humanidade. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo, ele faz um alerta quando ele fala para os cristãos de Coríntios, lá em Coríntios 11, sobre a ceia. Tomem cuidado ao participar da ceia, porque não é uma festa qualquer, porque não é um acontecimento qualquer. Jesus morreu na cruz por nós e nós precisamos comemorar isso, na verdade, todos os dias.
A Bíblia não nos fala de uma data específica, não fala para nós comemorarmos a ressurreição de Jesus uma vez por ano. Está escrito isso? Não, comemore uma vez por ano, ajunte a sua família, mas sobre a liberdade lá do Egito, sim. Essa é a direção. Agora, sobre a ressurreição de Jesus, o que a Bíblia diz? Todas as vezes que vocês se reunirem em meu nome, todas as vezes, nós precisamos comemorar a libertação eterna que Jesus nos deu. Todas as vezes que nós nos reunimos, nós precisamos lembrar, agradecer e glorificar. Por isso, todas as vezes que nós comemos e bebemos em nome do Senhor, deve ser um dia de festa. A Páscoa dos judeus serviria, após a libertação, de um memorial. Eles lembrariam para sempre do grande livramento que eles tiveram ao passar o quê? O anjo da morte sobre as suas casas. E como nós lemos aqui, Paulo dizendo em 1 Coríntios 5, Jesus, Ele é o nosso Cordeiro Pascual, que nos dá o livramento da morte eterna, e nós devemos comemorar isso todos os dias. É totalmente diferente você fazer algo e atribuir e agregar coisas a algo que na verdade não tem como. Tudo Jesus fez. E qual que é o papel do diabo nisso tudo? Confundir a nossa mente, para que as pessoas não entendam quão importante foi o que Jesus fez. Ninguém fala da verdade. Se você vai ver na televisão, está falando de um monte de coisa, mas não fala da verdade. Ninguém fala que Jesus ressuscitou, que Jesus morreu, se entregou na cruz. É isso que nós devemos comemorar. Seja no feriado da Páscoa, seja no feriado de Tiradentes, seja no feriado do dia do trabalho, seja em qualquer feriado, seja em qualquer dia, nós precisamos, como cristãos, comemorar a ressurreição do nosso Salvador. Ele está vivo. Nós não nos apegamos a tradições religiosas, mas nós somos aliançados com aquele que nos salvou. E Ele deixou a instrução para que nós comêssemos e bebêssemos em memória dEle até que Ele venha. Como nós falamos, e muitas vezes eu falo na hora da ceia, por que nós não ceamos todo domingo? Para que não se torne algo sem importância, para que não se torne apenas mais um momento. Por quê? Porque o que Jesus fez por mim e por você foi algo muito importante. Ele morreu por nós. Quando nós pensarmos em Páscoa, nós precisamos lembrar, Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Nós não precisamos de uma data, nós precisamos entender, Ele morreu por nós. Quem pode estar debaixo desta aliança? Aquele que entrega a sua vida para Jesus, aquele que crê nisso. E nós como cristãos, nós cremos, nós entregamos a nossa vida para Ele, e nós sabemos que Ele é tudo que nós precisamos. Nós precisamos fugir da religiosidade. Não, pastor, mas é pecado eu comprar um ovo de chocolate? Não, não é pecado. Eu estou aqui para condenar e julgar você, mas você precisa explicar isso para as pessoas e para os seus filhos. Ele não pode crescer pensando que está comendo um ovo da Páscoa ou que Jesus deu uma vez. Aí, porque nós tentamos ensinar algo, mas a escola ensina outra coisa. E aí nós lá, os irmãos que se preparam e ensinam a palavra de Deus. E nós na nossa casa, não, deixa ele. Não fale a verdade para ele. A Páscoa não tem a ver com ovo. Isso é algo, na verdade, um povo pagão. Por trás de um coelho tem um Deus, um ídolo. Por trás daquele ovo existe uma deusa. Então nós precisamos, e por isso, quando você comprar qualquer que seja dessas coisas para comemorar o que quer que seja, ore antes. Ore pelo ovo de chocolate. Não estou falando, irmão, nós comemos também, né? Caso meus filhos ganharam ovo de chocolate, nós vamos comer também. E se você não quiser comer o seu, pode me dar. Não, Cícero. Eu gosto mais de branco, tá? 3, 4. E eu prefiro, na verdade, o talento. Mas olha aqui. Irmãos, quando Deus começou a falar comigo isso essa semana, porque isso é muito importante. Como diz lá em Oséias 4:6, o povo de Deus muitas vezes sofre por falta de conhecer. Mas a palavra de Deus diz que quando nós conhecemos a verdade, ela nos liberta. Nós precisamos ter no nosso coração a verdade. Nós precisamos ir para a palavra. Nós não precisamos apenas ouvir o que as pessoas dizem. Cada um aqui é filho de Deus. Deus fala com você individualmente no seu coração. Nós precisamos ouvir de Deus. Aquilo que nós ouvimos tem que testificar em nosso espírito. Mas a palavra de Deus é o nosso guia. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual.
Ele morreu na cruz. Foi Ele que morreu na cruz por nós. Não foi um coelho. Não tem nada a ver com ovo. Não tem nada a ver com nada disso. Como Paulo diz, livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente vocês são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermentos, da sinceridade e da verdade. Ele é o nosso Cordeiro. O Cordeiro que virou leão. O Cordeiro que ao mesmo tempo que é Cordeiro, é o leão da tribo de Judá. O Cordeiro que foi mudo, calado, que morreu por nós, mas que ressurgiu ao terceiro dia, está vivo e nos dá vida, e nós temos liberdade, e nós viveremos eternamente com Ele. Eu estava pensando hoje durante o dia, fazem aproximadamente 2017 anos que isso aconteceu, e Jesus, ontem um amigo meu me perguntou: "Ô pastor, você conhece de Bíblia? Que hora mais ou menos Jesus ressuscitou?" Eu falei: "Meu Deus, as pessoas gostam de me colocar em enrascada, né?" Eu falei: "Calma aí que eu vou para a Bíblia, né?" E quando nós vamos lá para Mateus, Marcos, Lucas e João, não fala um horário específico que Jesus ressuscitou. É interessante que Mateus e Lucas falam que foi bem na virada do dia, sábado para o domingo. Já Marcos e João falam que foi ao romper da manhã. Mas na verdade isso não importa muito. Aí eu gosto muito de viajar nisso. Eu penso, talvez Jesus já estava vivo lá dentro do sepulcro. Só imaginando, né, com saudade a discípulo, quando você ama alguém que tem dia longe, e pensando que as pessoas iam pensar e tudo mais. Mas isso não importa. O importante é que Jesus ressuscitou. Eu imagino 2017 anos atrás, aproximadamente, esse horário à noite, já os discípulos com ele. Eles já estavam compartilhando da vida com Jesus. Jesus estava com eles. Não sei o horário que Tomé pediu para pôr a mão nas feridas de Jesus. Eu não sei qual foi o horário que Jesus fez um churrasco com ele lá na beira da praia. Jesus fez churrasco com ele. Comeram peixe lá na beira da praia. Viveram um momento de comunhão. Mas hoje nós temos comunhão com Ele, porque Ele habita em nós. Ele disse para os discípulos: "Eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o Espírito. Ele habitará em vocês." Jesus está conosco todos os dias. E nós podemos comemorar com Ele e agradecer. Obrigado, Senhor, porque o maior presente que o Senhor deu foi o Senhor mesmo. Isso é precioso. Nós temos Jesus. Nós não precisamos de mais nada. Nós não precisamos de um presente. Nós não precisamos ser agradados. Nós precisamos reconhecer o nosso Salvador todos os dias da nossa vida. Amém? Glória a Deus. Eu queria que vocês se colocassem de pé agora. Eu queria que os músicos subissem aqui. Com certeza nós não merecíamos. Nós vamos louvar novamente com esse canto antes de encerrar. Quando nós pensamos naquilo que Jesus fez, chega a ser algo surreal. Como que pode um Deus morrer por alguém? O que nós fizemos para merecer? O que você fez para merecer o sacrifício de Jesus? Nada. Pelo contrário, você e eu não merecíamos nada. Mas Ele nos amou. Oh, e no culto de ceia, o Senhor quer que nós trazamos a nossa memória aquilo que Ele fez por nós. Ele morreu por você. Eu queria louvar com vocês com este cântico, com gratidão em nosso coração. Você é livre. O sangue de Jesus vertido na cruz pela sua vida trouxe liberdade. E hoje você pode ter vida com Ele. Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Vamos adorar ao Senhor.
Igualmente também depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo pacto do meu sangue. Fazei-o todas as vezes que comerdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. De modo que qualquer que come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Por causa disso, ainda tem alguns fracos, enfermos e muitos que dormem. Mas se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando nos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. E se alguém tiver fome, come em casa, assim que não reunais para a condenação vossa. Amém? Glória a Deus.